Ok. Boa noite, irmãos. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nessa noite é um prazer estarmos aqui reunidos, como igreja do Senhor, para podermos mais uma vez cultuarmos ao seu santo nome. Não estamos presentes, isso para nós não é motivo de alegria, porque o que nos deixa feliz é estarmos juntos com os irmãos, podermos abraçar os irmãos, apertar as mãos, conversar, mas isso não é motivo de nós não cultuarmos ao santo nome do Senhor Jesus. A distância, ela não vai ser uma barreira para nós nessa noite, porque nós aqui na igreja, junto com os irmãos que estão em casa, estaremos aqui adorando e bendizendo o santo nome do Senhor. Então nós desejamos que todos sejam bem-vindos a esse momento de adoração ao Senhor. Gostaria de convidar você para fechar os seus olhos, juntos podermos fazer uma oração inicial em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, nós te damos graças nessa noite, bendizemos, ó Pai, o teu santo nome, te agradecemos, meu Deus, pela rica oportunidade de estarmos aqui nessa noite, não com a igreja cheia, Senhor, mas os nossos corações sim, estão cheios da tua plenitude e da tua presença. Queremos que nesse momento o Senhor possa visitar cada irmão que está nos seus lares, junto com os seus familiares, te adorando e te bendizendo. Muito obrigado, meu Pai, pela oportunidade, porque nessa noite nós assim poderemos engrandecer o teu nome e dizer que só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Por isso, meu Deus, recebe a nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você que está nos acompanhando através desta live, eu te convido nesta noite a fazer conosco essa oração em forma de canção. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas que acontecem cooperam para o bem
esse momento em que nós estamos passando. Quarentena, né? Essa epidemia, pandemia, né? Na realidade, nós que lemos a palavra do Senhor, nós que conhecemos, sabemos que o cumprimento da palavra de Deus são os anúncios da vida do nosso Senhor. Então, nesta noite, ouve conosco mais uma vez e diga: Senhor, Tu és a minha luz, a minha salvação. A quem eu temerei, Senhor? Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, louvemos ao Senhor.
um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. Todos esses momentos de tristezas e dores não passaremos mais. Essa é a garantia que Ele nos deixou. Disse que não nos deixariam órfãos, mas que enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E é Ele que habita em nossos corações. É Ele que habita no meu coração e é Ele que habita no seu coração. Quero deixar uma palavra introdutória para você nessa noite que está em casa. Se você estiver aí com seu smartphone ou com sua Bíblia, junto com você, por favor, abra em Romanos, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, um texto muito conhecido da palavra de Deus, mas que deixa um grande ensinamento para todos nós nessa noite. Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós que amamos a Deus e que sabemos e temos a certeza do seu amor para conosco, precisamos compreender, precisamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então, nesse momento difícil em que nós estamos vivendo, com essa situação precária na nossa saúde, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, nós precisamos continuar confiando no Senhor e acreditando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que continuam confiando no Senhor. E nessa noite, antes de nós ouvirmos mais uma canção para meditarmos na palavra de Deus, gostaria de deixar para os irmãos, da nossa igreja Batista Independente aqui em Brasil Novo, Zona Norte de Natal, informá-los que, mesmo não estando presentes, em nossos cultos, nós não estamos parados. É uma grande frase que temos usado, Nós não estamos parados, nós não estamos com as portas trancadas, simbolicamente. A nossa igreja ela tem desenvolvido atividades semanais, certo? Nós queremos confirmar com os irmãos que teremos os nossos cultos sendo transmitidos pelo YouTube, todos os domingos, enquanto as coisas não voltarem ao normal. Também nós teremos um momento de oração durante a semana. Com você que é da nossa igreja, você que está nos seguindo, que fez sua inscrição no YouTube, fique atento e nós estaremos informando qual será o dia do nosso culto de oração na semana, também transmitido pelo YouTube. Nós também queremos informar para os irmãos que nós temos realizado reuniões com as nossas lideranças. Nossa escola bíblica dominical, ela continua acontecendo. É claro que nós não estamos fazendo da forma presencial, mas nós estamos usando o Zoom Meeting, para poder se conectar com os irmãos e transmitir a palavra de Deus. E também nós queremos continuar pedindo que os irmãos se sintam encorajados a continuar contribuindo com a obra de Deus. Esse é um momento muito delicado, não apenas para as igrejas evangélicas, como para todas as organizações. Nós precisamos manter a nossa fidelidade com as nossas contribuições. E aqui eu lembro de uma palavra que eu escutei essa semana do pastor Ed Renekiewicz, quando ele falava sobre a generosidade. Que você possa ser generoso, neste momento. De que forma, pastor Davi, eu posso expressar minha generosidade? De duas formas. Uma forma eu gostaria de lhe explicar. É que você não se sacrifique se você não pode. Se você não pode contribuir, se você não está podendo ofertar por causa da situação econômica, não oferte, não dizime, não contribua, se você não pode. Mas se você é um irmão que pode, se você não foi afetado economicamente, se você continua em condições de contribuir com a obra de Deus, eu diria para você, irmão, que você não deve contribuir apenas com o que você já dava, mas que você pode dar até mais para suprir aqueles irmãos que não estão podendo dar. Então esse é um recado que nós damos, de que ninguém deve se sacrificar sem poder. Se você não pode ofertar, se você não pode dizimar, se você não pode contribuir, você não deve dar. Mas se você pode, que você seja generoso nesse momento, que você abra seu coração,
Se você for um cristão que tem um negócio, que tem um comércio, que tem funcionários, que você seja flexível com o seu funcionário, que você possa dialogar com aqueles que lhe devem, né? Que você possa prolongar, por exemplo, parcelas. E esse momento, a igreja do Senhor Jesus, ela possa realmente se comportar como uma igreja do Senhor, que ela possa ter atitudes de cristãos, e não como nós temos visto, né, entre muitos comerciantes e empresários que têm se aproveitado desse momento. Que seja um momento ímpar para a igreja do Senhor, e nós continuamos servindo, continuamos tentando ajudar aos mais necessitados. E para isso, nós contamos com a sua ajuda e colaboração. Vamos ouvir mais uma canção e logo em seguida estaremos meditando na palavra de Deus. Nesse momento, que muitos estão atemorizados esta dia, que você saiba que há um Deus que é o teu lugar seguro e que Ele está aqui, Ele está presente aí onde você está, através dessa live. Sinta a presença do seu Deus e saiba que Ele é o melhor lugar onde nós podemos estar. Ele verdadeiramente é o nosso refúgio, é o nosso abrigo, é o nosso lugar seguro. Amém? Faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Meu socorro vem de Deus, não paro de olhar pros montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar pros montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 oh.
alegres, né? É aquele que nos faz olhar para os montes, lugares celestiais. Nesse momento, eu quero convidar os irmãos que estão nos assistindo a abrirem a sua Bíblia no livro 4. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor Jesus. Iremos meditar um pouco naquilo que Deus tem para nós. A palavra de Deus, ela é o nosso refrigério. Ela é o nosso auxílio. Ela é a nossa bússola em tempo de dias perdidos. Ela que nos consola, ela que nos traz paz. Nós não podemos deixá-la jamais. Deixar jamais de mencioná-la. Dizer que é por ela que nós nos alimentamos e é por ela que nós vivemos. Cremos sim que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, como diz a palavra do Senhor. Diz em Lucas capítulo 24, versículo 32, o seguinte: disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Quais diziam: o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então, 2 contaram o que lhes acontecera no caminho, como fora por eles reconhecido partir do pão. Queridos, esse texto é um texto, meditando durante a semana, eu percebi que ele trata de um tema importantíssimo. Alguns educadores, pensadores, têm usado uma expressão bastante interessante, que é a expressão esperançar. E aí a gente diz, mas existe alguma diferença entre esperança e esperançar? Existe. Segundo o educador Mário Sérgio Cortella, também é teólogo, estudioso das religiões, ele diz que esperançar vem do verbo esperar, mas que é diferente do esperança, que vem do verbo esperar. Esperançar é um verbo que dá sentido à ação. Eu posso esperar, mas eu não preciso esperar parado. Eu posso esperar, mas eu não preciso esperar acomodado. Eu posso ter esperança, mas essa esperança, ela não é congelada. Ela não é sem movimentação, sem ação, sem agir. E Deus tem nos levantado nesses últimos dias para sermos uma igreja com esperança, mas não apenas uma esperança que espera, mas uma esperança que age, uma esperança que se movimenta, uma esperança que não se acomoda, uma esperança que não deixa de lutar. E esse texto, ele me chama muito a atenção porque trata da história de 2 discípulos de Jesus. E aqui estamos nós também como discípulos de Jesus. O texto trata de 2 homens que diante de uma situação negativa, diante de uma notícia triste, eles tiveram que desistir da sua caminhada, do seu objetivo e dos seus propósitos. É a história dos 2 homens no caminho de Emaús. E essa mensagem, ela sempre alegra e anima meu coração, porque esses homens, mesmo tristes e desanimados, eles conseguem encontrar esperança. Mas o texto é muito claro quando diz que eles, ouvindo as notícias de que Jesus havia sido crucificado, e eles acreditando que Jesus não ressuscitaria, eles decidem voltar para uma aldeia chamada Emaús. Emaús ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, que era onde estavam os discípulos e era onde estava Jesus. Aqueles homens não deveriam ter abandonado o seu posto. A gente também usa a expressão de que aqueles homens não deveriam ter abandonado o barco.
Aqueles homens deveriam ter continuado ali, mas diante das lutas e das angústias, diante dos dias difíceis, quem sabe aqueles homens decidiram voltar. E a história conta, meu querido irmão, que quando eles estavam retornando para Emaús, um homem os encontra no caminho e pergunta se pode ir com eles. E Jesus é esse homem e percebe que os 2 discípulos estavam comentando negativamente o que tinha acontecido. Eles vinham dizendo que Jesus tinha morrido e de que ao 3º dia ele ainda não havia ressuscitado e que eles estavam sem esperança e decidiram voltar para Emaús. E aí Jesus, ele olha para aqueles homens e pergunta: por que vocês não olham para as Escrituras? Nas Escrituras não já vinha dizendo que cabia que o Cristo sofresse e morresse para que pudesse ressuscitar ao 3º dia? E Jesus continua com aqueles homens, até um momento em que Jesus para na casa daqueles homens, participa da janta, agradece a Deus pelo pão e depois some. E é aí que entra o nosso texto. É quando os discípulos percebem que aquele homem não era um homem comum, que aquele homem não era um simples homem, porque os discípulos de Emaús disseram que quando aquele homem falava, lhes ardia o coração, lhes ardia os pensamentos, o ânimo retornou daqueles homens. O texto diz que eles voltaram para Jerusalém. E esse texto traz alguns ensinamentos para nós, irmãos, que estamos vivendo dias difíceis. Dias em que pessoas estão perdendo as suas esperanças. Dias em que nunca se precisou tanto de uma palavra de ânimo, de uma palavra de encorajamento, de uma palavra de fé. A igreja evangélica nunca foi tão importante como é nesse momento agora. Você, como cristão, tem a responsabilidade de transmitir sempre uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Não a esperança que espera, mas a esperança que não dorme, a esperança que não deixa os sonhos morrer. E esse texto, ele traz essa reflexão para nós, esses ensinamentos. Como primeiro ensinamento desse texto, irmãos, nós podemos destacar que dias difíceis sempre vão tentar destruir a nossa esperança. Aquele dia especificamente para os discípulos de Emaús estava sendo muito difícil. Imagine aqueles homens voltando, tristes, angustiados, porque a sua missão, o seu projeto de vida não tinha dado certo. O texto diz muito bem claro, irmãos, no versículo 17, que aqueles homens ficaram tristes. Que aqueles homens estavam tristes. E não é porque eu sou um cristão, não é porque eu tenho Deus no coração, não é porque eu frequento uma igreja, não é porque eu leio a Bíblia, que eu não possa ficar triste. Isso é uma teologia que nós não podemos tolerar. É a teologia que tenta ensinar que o cristão não se entristece ou que o cristão não passa por dificuldade. Isso é mentira. Todos nós passamos por lutas e por dificuldades. O dia da luta daqueles discípulos foi aquele dia do caminho de Emaús. Mas nessa noite, quem sabe, você esteja enfrentando uma luta também. Quem sabe você esteja na sua casa me ouvindo, mas também esteja triste, esteja angustiado, esteja até desanimado. Mas nessa noite, o primeiro ensinamento para nós aqui é que você não pode permitir que os dias difíceis destruam a sua esperança. Você não pode permitir que os dias cinzentos, que os dias sem sol, que os dias nublados, faça com que você não saia, faça com que você não desperte, faça com que você não reaja diante dessa luta que você tem enfrentado. A tristeza não pode lhe aprisionar, a tristeza não pode fazer com que você não sonhe mais, que você não construa mais os seus projetos e planeje o seu futuro. Não. Dias difíceis não podem destruir as nossas esperanças. Podemos ficar tristes sim, mas não destruir as nossas esperanças. E é no mesmo texto que nós aprendemos o segundo ensinamento nessa noite. É que dias difíceis também nos ensinam, irmãos, a atentarmos para coisas importantes. Preste atenção no que eu vou lhe dizer.
É em dias difíceis que muitas vezes os nossos olhos se abrem para coisas que realmente são importantes. Mas pastor Davi, o senhor está querendo dizer que não tem coisas importantes? Sim. Interessante que nesses dias, estava em casa e liguei para o meu pai. Eu conversando com meu pai, o meu filho de 9 anos perguntou: pai, é vovô? Deixa eu falar com ele. Na mesma hora ali ele começou a falar com o avô. Daqui a pouco a irmã dele começou a falar com o vovô também. O que me chamou a atenção, irmãos, foi que em dias antes dessa pandemia, meus filhos não tinham interesse de ligar para o avô. Não tem interesse de falar com o avô. Mas agora o avô está distante. Agora o avô não pode se aproximar, pelo menos temporariamente. Meu filho, em dias difíceis, atentou para algo que é importante, que é a família. Quem sabe esses dias difíceis estão fazendo você refletir que a família é mais importante que outras coisas. Pessoas sentindo falta dos seus familiares. Crianças sofrendo em casa porque não podem sair para lugares aglomerados, não podem ver seus coleguinhas. As escolas estão fechadas. As pessoas estão dando valor àquilo que não davam. Porque dias difíceis também nos fazem entender e atentar para coisas importantes. Jesus parou aqueles homens no meio da caminhada, no meio da estrada, eu acredito que num sol escaldante. Aquelas terras, né, aquelas estradas totalmente esburacadas, daqueles períodos antigos de Jerusalém. Eu imagino Jesus olhando para aqueles discípulos e dizendo assim: vocês são insensatos, porque vocês não estão olhando para as Escrituras. Jesus parou aqueles homens no meio da estrada para dizer para ele: vocês precisam olhar para coisas importantes. Vocês vêm aí lamentando, chorando, murmurando, dizendo, reclamando, cheio de negatividade, e vocês não estão atentando para as Escrituras. Jesus se referia ao Antigo Testamento. Jesus se referia às profecias de Moisés e dos profetas, que já diziam que era preciso que o Messias, que o Salvador do mundo, sofresse e fosse crucificado. Estamos vivendo, irmãos, um momento especial da igreja do Senhor, onde muitos cristãos, e aqui eu vou dizer para os cristãos, vou dizer para quem não é cristão, muitos cristãos estão aprendendo a ler a Bíblia. Mas pastor, cristão lê Bíblia, sim, mas tinha cristão que não lia Bíblia. Muitos cristãos estão aprendendo a orar, estão aprendendo a dobrar os seus joelhos, estão aprendendo a buscar ao Senhor. Tem muitos cristãos que estão se convertendo. Estamos vivendo um momento de conversão de cristãos. O verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo, porque aqueles discípulos de Emaús, eles eram discípulos, mas Jesus fez com que eles olhassem para as Escrituras. Querido irmão, se o momento é difícil, não tire os olhos da palavra de Deus. É ela que lhe conforta, é ela que lhe resgata dos momentos de angústia, é ela que tem as pérolas para que você se fortaleça e se anime para continuar os dias difíceis. Olhar para coisas que importam e não apenas para aquilo que nós queremos. É o foco. É o foco em pessoas em vez de coisas. É o foco nesse momento no ser em vez de ter. Porque não adianta você ter foco no ter. O que adianta você ter carro, você ter casa de praia? O que adianta você ter um monte de bens se agora você não pode usar? O foco agora é no ser. É na pessoa. É o foco agora em Deus. Quantas pessoas que jamais pediriam oração a um cristão? Quantas pessoas que menosprezavam o evangelho? Quantas pessoas que não gostavam de ouvir uma mensagem? Hoje elas estão percebendo que a mensagem do evangelho é esperança, do verbo esperançar. Que Deus possa abençoar as nossas vidas e entendermos que dias difíceis nos faz atentar para coisas importantes. E por último, terceiro ensinamento nessa noite, é que dias difíceis, irmãos, tornam mais fortes. Pastor, eu não queria estar passando por isso, eu também não. Eu queria estar trabalhando, eu queria estar aqui com a nossa igreja cheia.
Felizmente estamos aqui hoje em 9 pessoas. O coração se entristece. Estou aqui com Samuel, Tiago, mas sempre numa zona de distância que a gente não pode se aproximar. Estamos com nossos irmãos Felipe, Leandro, Jane, aqui na nossa estrutura, na mídia, no som. Mas nós não podemos nos abraçar. São dias difíceis. Nós não queríamos passar por isso. Mas eu quero que você entenda, meu querido irmão, que os dias difíceis nos faz mais fortes. Nós sairemos mais fortes dessa quarentena. Essa quarentena nos exercitará, nos fortalecerá, nos deixará mais fortes, mais unidos, mais animados. Não pense que é porque as igrejas estão fechadas que o evangelho está parado, muito pelo contrário. Nós estamos no WhatsApp, nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, nós estamos em mais lugares do que estávamos antes. É o exemplo da nossa igreja. A gente não tinha canal no YouTube, e essa quarentena fez com que nós nos adaptássemos. Isso nos deixou mais fortes, e isso nos deixará mais fortes, e com certeza o evangelho chegará para mais pessoas. Aqueles homens, aqueles discípulos, tiveram uma caminhada difícil. O dia para eles foi muito difícil. Mas se você olhar na sua Bíblia, Lucas, capítulo 24, versículo 33, o texto diz que na hora que eles perceberam que aquele homem era Jesus, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Os discípulos estavam sofrendo ameaça, os discípulos estavam sendo perseguidos, mas quando aqueles 2 homens voltaram para Jerusalém, os discípulos estavam lá, firmes e fortes, porque os dias difíceis nos deixam mais fortes, nos deixam mais preparados, nos deixam mais capacitados. E aqueles 2 discípulos que estavam desanimados, tristes, rasgaram seu projeto de vida, sua missão, sua vocação. Quem sabe você, pastor, está desanimado por algum motivo. Quem sabe você, irmão, que tinha um ministério, tem se entristecido nesses dias porque não está exercitando esse ministério. Saiba de uma coisa: Deus preparou esse tempo para você se fortalecer ainda mais. Deus preparou esse tempo para você renovar suas energias. Deus preparou esse momento para você renovar os seus projetos. Você voltará mais forte. Entenda isso. Você voltará mais forte. E aqueles discípulos, voltando para Jerusalém, não apenas foram animados com a mensagem de que de fato Jesus tinha ressuscitado, porque apareceu a Simão, mas aqueles discípulos também levavam uma mensagem. Aqueles discípulos levavam uma palavra. Aqueles discípulos chegaram lá e disseram: nós também vimos Jesus. Não apenas Simão viu Jesus, mas nós também tivemos com ele. Nós sentamos com ele à mesa. E nós vimos Jesus. E aqueles 11 que estavam tentando animar aqueles 2, foram reanimados também com a mensagem daqueles 2. E aqui eu finalizo com essa mensagem para você, irmão. Qual é a mensagem que você tem transmitido para as pessoas nesses dias difíceis? Quais as palavras que você tem transmitido para as pessoas? Nós temos visto nos grupos de WhatsApp, nas mídias, na TV, muita tristeza, muita angústia, muitas palavras negativas. Não é momento, irmãos, de negatividade. É momento de você levantar aquele que está caído, de você animar o que está desanimado, de você ajudar o que está necessitado. É momento de você dar as mãos àquele que precisa. É momento de você reerguer aquele que está caído. E para isso você precisa filtrar as mensagens que você recebe. Você precisa filtrar as mensagens que você envia. Você precisa filtrar os programas de TV que você assiste. E você precisa praticar a melhor mensagem que nós, como cristãos, podemos fazer nesse exato momento, que é transmitir fé para as pessoas. As pessoas precisam de fé. As pessoas não querem saber de brigas ministeriais. As pessoas não querem saber de problemas teológicos. As pessoas precisam de uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. E essa palavra está com quem? Ela está com você.
ela está comigo, ela está com a igreja do Senhor. Nessa noite, que Deus nos faça cada vez mais homens e mulheres que em dias difíceis não perderam a esperança, não deixaram de esperançar, não deixaram de acreditar, não deixaram de agir e fazer aquilo que deveria ser feito. Deus nos abençoe. Ainda continua com louvor. Convido a você mais uma vez a louvar conosco aí de casa. Erga a sua voz ao Senhor, adore-o. Esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós, tem feito tanto por nós. Esse Deus que nos salvou, que nos resgatou de onde estávamos. E esse Deus, Ele é o mesmo. Ele está aí com você, onde você está, na sua sala, no seu quarto. O Senhor, Ele está com você. Esse Deus, Ele continua poderoso. Esse Deus, Ele ainda salva quando nós clamamos por Ele. Então, louve conosco. Aleluia.
obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Muito obrigado pelo ensinamento que o Senhor nos traz nessa noite. Nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de termos teu conhecimento em nós. Mas nós também queremos te pedir que esse conhecimento possa ser transmitido para aqueles que precisam. Para aqueles que precisam de fé e de esperança e de confiança. E nós somos privilegiados, ó Deus, em confiar em Ti. A nossa esperança não está em um Deus morto, ela está em um Deus vivo. Um Deus que cuida de nós, cada passo, cada momento. Aquele que olha para cada um dos seus filhos. E nesse momento, Pai, eu ministro, eu oro por todas as famílias da nossa igreja e de todos aqueles que nos assistem nesse momento, para que o Senhor possa visitá-los e que em nome de Jesus o Senhor possa entrar neste lar, Pai, com a tua cura, com a tua libertação, com a tua restauração. Meu Deus, que este lar seja abençoado por Ti, que todas as famílias, Pai, do Brasil possam superar esse momento difícil e possam, Pai, sair mais fortes para a honra e para a glória do Teu santo nome. Que em nome de Jesus, Pai, todos nessa noite estejam recebendo de Ti a Tua graça e o Teu amor. É assim que nós te oramos, meu Pai, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Nosso mundo vai brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vai brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, já estamos encerrando nosso culto, hoje transmitido ao vivo pelo YouTube. Esperamos que Deus tenha abençoado a sua vida, todos os nossos irmãos aqui da nossa igreja. Confesso que não é fácil olhar para a direita, de onde eu estou, e ver os bancos vazios, sem os nossos irmãos. Mas Deus vai nos dar forças para que possamos superar esse momento complexo, não apenas da igreja evangélica, mas de todas as denominações, todos os grupos e de todas as pessoas espalhadas pelo nosso Brasil e pelo mundo. Quero desde já agradecer aos nossos músicos, está aqui Samuel, Thiago, Leandro, Carlinha, esqueci de falar Carlinha daquela outra vez, Felipe, que está aqui no baixo, mas está nos bastidores, dando um apoio. Nosso pastor Rodrigo, também da nossa igreja, está aqui também junto conosco nessa noite. E a irmã Jane, esposa do irmão Leandro, que veio também dar um apoio, está aqui conosco. Queridos, fique atento aos avisos da semana nas mídias da igreja. Nós estaremos comunicando qual será o dia do culto de oração. E próximo domingo nós estaremos aqui novamente adorando ao Senhor, louvando o nome do Senhor, celebrando o nome do Senhor Jesus. Esperamos que a semana seja uma semana de vitória para você. Guarde no seu coração, dias difíceis não são dias para nos entregarmos às dificuldades. Pelo contrário, precisamos fazer dos dias difíceis dias de vitórias, dias de triunfo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Convido você nesse momento a curvar a sua cabeça onde você estiver, fechar os seus olhos e receber a bênção do Senhor. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e as doces e benditas consolações do Espírito Santo repouse sobre a minha vida e sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Você que está na sua casa, abrace o seu filho, abrace o seu pai, abrace sua mãe, E que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.